Graças, paz, sonhos eróticos, sonhos sexuais. Muitos cristãos são atingidos, afligidos por esse tipo de perseguição espiritual, de vampiros sexuais. Não sabem o que fazer, não sabem qual foi o portal que foi aberto para ter esse tipo de visitação, né, de vampiros sexuais nos seus sonhos. E não sabem também como se libertar desse tipo de perseguição espiritual. Então é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre íncubos e súcubos, que são atuações de demônios, de uma classificação, de uma característica de demônios que atuam como vampiros espirituais para poder sugar a energia vital do homem, e eles fazem isso no momento do sono, através de relação sexual. Então a pessoa começa a ter sonhos sexuais, né, para que a sua energia venha a ser sugada e esses demônios eles venham ser alimentados através dessa energia. Então, se você está chegando aqui agora, né, pela primeira vez, eu sou a pastora Valéria Fernandes, mentora, libertadora. A minha missão é ajudar o corpo de Cristo a se restaurarem espiritualmente, a fim de que eles possam viver a vida plena prometida por Cristo Jesus. Você está na hora do valente e hoje nós vamos estar falando sobre íncubos e súcubos. Então, se você conhece alguém que tem aí sido perturbado ou já vivenciou uma história como essa, se você mesmo vivenciou, já teve esse ataque, então coloca aí, né, nos comentários. Eu quero ouvir você, se você já teve esse tipo de experiência, né, se você já teve essa visitação, se você tiver coragem para compartilhar isso, né, porque isso vai mostrar também para os outros irmãos que estão aqui que isso é muito mais comum, né, do que você imagina, né, esse tipo de visitação. Muitos cristãos, eles sofrem esse tipo de ataque. Então, você já sofreu? Coloque aí, conte a sua experiência, como é que foi, tá bom? E muitos continuam sofrendo esse tipo de ataque sem saber o que fazer. Então, se você conhece alguém que você saiba que essa live vai tá trazendo um tempo de ruptura, restauração, então faça essa obra de Deus junto comigo, tá bom? Tornando, primeiro de tudo, tornando esse conteúdo mais relevante através do seu like. Apenas uma curtida já torna esse conteúdo mais relevante, porque as redes sociais vão entender que ele é relevante e vai mandar para mais pessoas. Segunda coisa que você pode fazer é apertar aí na setinha e compartilhar para o maior número de pessoas que você puder, para que elas possam acessar a esse conteúdo que vai trazer restauração espiritual, amém? Então sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre íncubos e súcubos, sobre os vampiros sexuais. Para que você possa entender sobre isso, nós precisamos entender qual é a regência que está por detrás desse tipo de demônio. Nós sabemos que o mundo espiritual, ele é hierárquico, né? Existe uma hierarquia espiritual. E quem é que está comandando esses vampiros espirituais é Lilith. Então nós estamos falando agora de uma atuação do trono de Lilith. Então vamos entender um pouquinho quem é Lilith, e para isso a gente vai precisar entender um pouquinho sobre o arquetipo desse trono, né, dessa regência espiritual. Por quê? Porque através desse arquetipo, através do conhecimento que nós temos, né, mesmo do paganismo hebraico, né, daquilo que é a cultura, né, vem falando sobre Lilith, nós vamos entender qual é o campo de atuação desse principado, né? Como é que ele tem regido, o que ele atua, como atua, tá bom? Então, quando a gente estuda o arquetipo, é para que a gente possa identificar quais são as características e o campo de atuação desse principado, ok? Então, o que acontece? Dentro do paganismo hebraico, né? Dentro das hierarquias consideradas demoníacas no paganismo hebraico, Lilith, ela está
como mulher, né, de Asmodeus. E quem é Asmodeus? É o principado que atua na imoralidade sexual, tá bom? Então nós vamos ver, né, uma regência que atua nessa área da sexualidade, tá bom? Então a tradição esotérica, né, hebraica dizia que Lilith, ela foi criada do barro juntamente com Adão, e aí ela não quis se submeter a Adão, ela não quis estar sujeita, e por causa disso ela vai, né, ela se rebela, né, ela não quer caminhar debaixo de submissão, de sujeição, né, então ela se rebela contra a autoridade de Adão, vai para o Mar Vermelho para ter relações sexuais com demônios, tá bom? Então eles faziam alusão de Lilith como a grande prostituta, né, que convivia ali com as bestas selvagens, hienas como outros, tá bom? A gente precisa entender que, é claro, isso faz parte, né, de uma cultura paganista hebraica. Era isso que eles acreditavam, como Lilith havia se apresentado para eles, tá bom? Nós cremos naquilo que a palavra de Deus diz, que Deus criou homem e mulher, Adão e Eva, tá bom? E criou Eva da costela de Adão. Fez primeiro Adão do pó da terra e depois criou Eva. Mas quando a gente entende sobre o arquetipo, sobre a característica, reforçando, nós estamos entendendo sobre o campo de atuação, porque dentro, né, dessas lendas, dessas culturas, nós vamos entender as características atuantes desses demônios, os seus campos de atuação. E a Bíblia vai falar e vai fazer menção de Lilith? Sim, em Isaías capítulo 34, versículo 14, vai dizer que as feras do deserto se encontrarão com as hienas. Essas feras e essas hienas, tá fazendo menção aqui de espíritos, não são seres naturais, não são animais, tá bom? E o sátiro clamará ao seu companheiro, e Lilith pousará ali e achará lugar de repouso para si. Então ela é mencionada e apresentada como uma dama de companhia, né? Ou seja, ela está fazendo ali companhia, né? Como dama de companhia para os demônios, e ali ela encontra o seu lugar, tá bom? O nome Lilith significa vento, ou ar, ou espírito. Então, para os hebreus significa noite, a Laila, né? Nesse sentido, Lilith se transforma no chefe dos espíritos noturnos, tá bom? Nos chefes dos demônios. Então, a gente está falando de alguém aqui com hierarquia, tá bom? Para os gregos, Lilith também se apresenta como Pandora. Você já ouviu falar na caixa de Pandora, né? O pão ou todos os dons. Então ela tinha uma beleza indescritível, sedutora, e possuía a alma, né? Deixando ali uma semente de mentira, de engano, de transgressão. Então, quando se tem contato com esse tipo de demônios, né? Ou tipos de regências espirituais, se abre ali uma caixa de Pandora, ou ventre, né? Que se espalhou os espíritos imundos sobre a terra. Então Lilith, ele é um espírito dual, né? Ela se manifesta em ambos os sexos, né? Gente, demônio não tem sexo. Às vezes a gente fala, pombagira tem a personificação de uma mulher, malandro tem a personificação de um homem, mas espírito não tem sexo, tá bom? Mas eles têm características próprias e eles vão se transfigurar, eles vão ter ali o seu arquetipo de acordo com a sua personalidade própria, de acordo com a sua atuação, tá bom? Então é isso que acontece. Então esses espíritos, né?
Eles, na verdade, não é Lilith, né, propriamente dito, que visita o sonho das pessoas para ter ali relação sexual com as pessoas. Quem é que faz isso são os vampiros, demônios, né, que são comandados e ordenados por Lilith, tá bom? Ela é conhecida como uma das principais religiões lá na região da Índia, né, que é o hinduísmo, tá bom? É conhecida e adorada no hinduísmo como Devi Shiva. Então, quando a gente fala de Lilith, a gente também vê a atuação dela no hinduísmo, tá bom? Devi é a forma feminina e Shiva é a forma masculina, tá bom? Então, é uma religião mágica. Então, toda vez que você vê uma atuação de Lilith, você tá falando de uma magia sexual, tá bom? Por isso, também é muito introduzido, né, o Kama Sutra, que significa curto prazer sexual, né, que ensina em suas práticas sexuais, né, a pessoa a usar, né, métodos, posições sexuais, né, para poder ter uma potencialização do prazer sexual. Então, gente, isso é magia sexual. Se você já passou ali, aprendeu sobre Kama Sutra, sobre posições do Kama Sutra, você abriu um portal, você esteve praticando uma magia sexual, tá bom? Então isso vai abrir um portal espiritual para domínio de espíritos imundos entrarem e acessarem a sua vida, tá bom? Então, os demônios, esses vampiros sexuais, eles vão trazer uma visitação noturna, né? A pessoa vai ter ali sonhos sexuais, e através desses sonhos sexuais, né, aonde tem uma característica comum, a potencialização do prazer. A pessoa sente um prazer assim muito mais potencializado que no sexo normal, né? Porque é uma regência demoníaca da magia sexual, tá bom? Então tem gente que, por exemplo, faz pactos e abre portais para ter esse tipo de visitação, né? E tem gente que gosta, né, desse tipo de visitação, tá tendo o sonho sexual e ainda fica com pena quando acorda, né? Por quê? Porque tava tendo um nível de prazer ali muito grande, mas esse nível de prazer é por causa dessa magia sexual. E quando você tá tendo essa visitação, você está abrindo junto com ela a caixa de Pandora, né? Que vai trazer ali os 14K de Ra. O que vai acontecer, né? Você vai sentir desgaste, né? Por quê? Porque esses demônios, eles querem o quê? Sugar a sua energia vital, né? Os demônios, eles precisam, né? Eles são seres espirituais e eles precisam de energia. Todo demônio vai precisar ser alimentado de energia. Então, eles vão se alimentar através da energia sexual. No momento que você está tendo orgasmo, ele se alimenta daquela energia sexual. Então, essa é uma característica da pessoa que está sendo visitada por súcubos e íncubos, tá bom? Elas, no momento do orgasmo, elas acordam, tá bom? Então, toda visitação com íncubos e súcubos, a pessoa não tem o orgasmo. Se você está tendo o orgasmo, não é essa classificação de demônios. Você está tendo, sim, relação sexual com outros demônios, mas não são com esses vampiros sexuais, com íncubos e súcubos, ok? Então, eu só estou trazendo essa diferenciação e eu vou explicar melhor depois. Então, depois que esses demônios se alimentam, a pessoa perde a sua energia, ela fica totalmente cansada. E o que acontece? Já viu que aquela pessoa dorme 8 horas e aí acorda, né, cansada?
cansado, né? Então, assim, por quê? Porque ele vai sugar a energia vital, né? E a energia vital é o nosso combustível, gente, para viver, para orar, para buscar a Deus, para trabalhar, para fazer as coisas, para cuidar dos filhos, para cuidar da casa, amém? Para assumir as responsabilidades diárias que nós temos. E aí, o que acontece? Esses demônios, eles sugam essa energia, a pessoa vai ficar ali, né? Já vai acordar cansada, não consegue fazer nada, né? E vai ter ali outras consequências, tá bom? Por quê? Porque a caixa de Pandora, ela foi aberta, né? Ataques inesperados, né? Isso também na vida financeira, né? A caixa de Pandora vai trabalhar nisso, né? Vai gerar sabotagem, vai fortalecer os inimigos, trazendo prejuízos, tá bom? O nível de batalha espiritual vai intensificar se você continuar dando base legal e continuar passivo, né, esse tipo de ataque, né? A caixa de Pandora também faz levantar cercos, né? Muitos inimigos pequenos, terríveis, vão se levantando, né? O nível de batalha espiritual vai aumentando. Ele faz também com que a gente perca o alvo, a gente erre o alvo e se desgaste em batalhas equivocadas. Traz também divisão, né? Essa caixa de Pandora. Também vai trazer um enfraquecimento da estrutura espiritual, derrubando os muros, né? Vai trazer também a pessoa a cativeiros espirituais, tá bom? Vai fazer com que essa pessoa ela perca o propósito de vencer as batalhas espirituais. Também vai fazer com que essa pessoa ela venha ficar inerte, né? E sendo controlado, seu caráter sendo controlado por espíritos imundos. Vai trazer uma letargia, uma ignorância, uma destruição de identidade, se você continuar, né, debaixo dessa influência demoníaca, tá bom? Então isso é um vampirismo sexual. Lilith é a mãe dos vampiros, tá bom? Dentro dessa cultura. Então vamos lá, gente. Quem é Incubus? Um vampiro sexual, tá bom? Principal atributo dele, né, da sua característica, da sua personalidade, é invadir os sonhos e ter relação sexual. Ele assume a forma masculina. Então ele vai visitar o quê? Ele vai visitar mulheres, porque ele está assumindo uma forma masculina. Então, como ele trabalha com a magia sexual, ele sempre vai aparecer como desejo sexual daquela pessoa, né? Qual é o tipo e padrão, né, de homem, né, que aquela mulher gosta, né? Então ele vai aparecer, né, para satisfazer a vontade e o desejo sexual, tá bom? Aí quando a pessoa ela acaba se acostumando, né, e ela convive, né, com ela é passiva àquela visitação desses vampiros sexuais, com o tempo ele pode começar a se manifestar em forma de demônios, demonstrando a forma real que ele é. Mas a princípio ele se manifesta, né, com essa forma sedutora, tá bom? Aparece em forma do desejo sexual, da vontade dessa pessoa, tá bom? Então ele vai o quê? Envolver uma forte carga de energia mágica, tá bom? E vai trazer ele vai sugar essa energia, né, da pessoa vital na hora do coito, na hora dali do orgasmo. Ele suga a energia vital, por isso que a pessoa acorda no momento, né, que tá tendo o orgasmo, porque ela tá sendo sugada. E é claro, a caixa de Pandora, ela se abre, né, e há uma transferência de demônios. Ele deixa ali uma carga, né, de uma energia de demônios ali, tá bom? Então ele vai entrar na dimensão dos sonhos, tá bom? Então Lilith, com essa regência, né, com essa dualidade, né, Lilith mais Asmodeus, que estão trazendo aí, né,
essa influência através da identidade desse trono, tá bom? Em Salmos 4:8 vai dizer que logo eu adormeço, pois o Senhor, eu me deito e logo adormeço, porque o Senhor me faz viver em segurança. Então, é o Senhor que nos protege na hora do sono. Então, tá demonstrando aqui que existe um muro baixo, existe aí uma base legal que foi dada, porque, gente, só existe visitação de demônios por causa de bases legais, por causa de direitos legais, tá bom? Então, a palavra de Deus me respalda que eu vou deitar e logo vou dormir, porque o Senhor vai me fazer dormir em segurança. Então, se esses demônios estão atacando o meu sono, é porque existe aí uma base legal para que ele possa fazer isso, tá bom? Então, nos sonhos, ele vai entrar, né, manipulando, né, as emoções daquela pessoa, tá bom? E, é claro, trazendo ali sensações também nesse corpo, tá bom? Então, vamos lá, súcubus, ele assume a forma feminina, voltando a falar, demônios não tem sexo, é um espírito, tá bom? Mas ele assume a personalidade, a forma, então ele aparece em forma de mulher para ter relação sexual com os homens e, é claro, de acordo com o desejo sexual desse homem, tá bom? Então, essas experiências, ela vai gerar cansaço, debilidade, tanto no físico como espiritual, tá bom? Então, é um portal que, se continuar sendo aberto, tá bom? Vai trazer aí muitas consequências espirituais para a vida, né? Porque esses demônios são abusadores. Agora, qual é o portal que é aberto, pastora? Qual portal que eu abri qual a base legal que eu dei para que esses demônios viessem me acessar? Primeiro, lugares contaminados. Gente, vamos lá. Ir para um motel com o meu cônjuge é pecado? Não, não é pecado você ter relação sexual com teu esposo num motel. Mas você estará num ambiente altamente contaminado. Você não pode levar a amante para um hotel. Com o seu esposo, você está debaixo da aliança do casamento, você pode ter relação sexual, mas não é o local apropriado, tá bom? Então, a gente não pode dizer que é pecado, tá bom? Mas também, gente, não é um local ideal. O motel, ele é uma antena espiritual, né? Ele é um portal espiritual, né, diretamente aberto para espíritos de imoralidade sexual. O que acontece ali dentro, em cima daqueles leitos? Imoralidade, né, fornicação, incesto, enfim, todo tipo de orgias, né, adultérios, tudo acontece ali, prostituição. Então fica com uma carga espiritual negativa desses espíritos, né, muito pesado e muito carregado. Então você vai para um lugar como esse, né, e você vai se contaminar espiritualmente, principalmente se você não tiver passado ainda por um processo de libertação espiritual, né? A palavra de Deus diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa, tá bom? Então, às vezes as pessoas vão para ali, satanistas, ocultistas, para fazer também magias sexuais ali dentro, tá bom? Então, assim, isso é um portal espiritual. Outro portal espiritual é a nova era, tá bom? A nova era, ela está muito correlacionada com a magia sexual, né? A própria yoga, gente. O que é yoga? Que é vendido no Ocidente como se fosse um exercício, né? Para a saúde, mas não é. Não existe yoga sem hinduísmo, não existe hinduísmo sem yoga. A yoga, ela é a prática religiosa do hinduísmo, assim como a oração é para os cristãos, é a yoga para o hinduísta, aonde através da prática da yoga eles vão elevando a sua espiritualidade para que eles possam sair do ciclo de samsara,
para que eles não venham precisar estar, segundo a crença deles, né, reencarnando até porque o espírito ainda não está pronto, né? Então, através da yoga, eles já não vão precisar ficar passando por reencarnação, eles já se tornam um espírito elementar. Gente, isso é hinduísmo. Então, através da yoga, da meditação transcendental, da dança do ventre, né, enfim, tantas outras coisas, acupuntura, e tantas outras, filmes, livros, né, tudo relacionado à nova era, vai abrir um portal espiritual para essa visitação. O próprio Kama Sutra, né, ela também abre um portal, porque o Kama Sutra, ele nada mais é do que uma magia sexual, tá bom? Cada posição do Kama Sutra já é uma iniciação nessa magia sexual, tá bom? Então isso vai estar deixando o quê? Bases legais para que esses demônios ele entre, tá bom? Agora, pastora, o que acontece? Eu já tive várias experiências, né? Às vezes eu recebo muita mensagem: pastora, eu tô tendo visitação de íncubos e súcubos. Aí eu logo pergunto: tá, como é que você sabe que você tá tendo experiência com vampiros sexuais? Que você está envolvido na magia sexual. Então vamos lá, qual foram os portais que foram abertos? Você está tendo orgasmo ou não? Porque se a pessoa, no momento do ato sexual, ela tem orgasmo sexual, então ela não está tendo relação sexual com íncubos e súcubos, tá bom? Ela está tendo relação sexual com outros tipos de demônios que também atuam nessa área sexual, tá? Às vezes pessoas que tiveram alianças, né, com demônios, né, que atuam nessa área, como pombagiras, né, como malandro, Zé Pilintra, que fizeram pacto, fizeram aliança, muitas vezes fizeram casamentos, né, sexuais, então elas acabam sendo visitadas literalmente por demônios, e aí são abusadas mesmo, estupradas, né, tem relação, elas sentem, né? Eu tive uma senhorinha que eu ajudei no processo de libertação espiritual. Ela perdeu o esposo e ela achava que era o marido que estava vindo à noite para ter relação sexual com ela, né? Achava que o veinho dela ainda continuava fogoso. Então ia lá, ela falou, ela sentia aquele buraco na cama, né? À noite, né? Ela estava deitada e vinha ali, sentava, fazia aquele buraco na cama, tocava nela, ela sentia todos os toques e ela tinha relação sexual, né? E tinha orgasmo. Então, o que era isso? Na verdade, era um demônio. Ali, na verdade, era uma atuação, né? De um espírito de imoralidade sexual que outrora, lá atrás, eles tinham feito pacto, aliança, né? Então, se você se casou, né? Dentro de um terreiro de macumba, né? Ou então pediu favor pra pombagira, pra abrir o seu caminho no amor, né? Ou então pediu lá pro Zé Pilintra arrumar um marido ou te deixar sedutora, enfim, pra trazer um homem de volta. Se você fez qualquer tipo de pacto, de aliança, isso também dá base legal para esses demônios virem ter relação sexual com você, tá bom? Mas eu só tô fazendo a distinção, hoje eu não vou falar sobre isso, mas eu quero falar especificamente, só tô fazendo a distinção para que você possa entender sobre súcubos e íncubos, tá bom? Então, como fazer para poder me libertar disso? Eu preciso identificar quais são as bases legais, por onde que eles entraram, me arrepender, confessar esses pecados e entrar em colisão com as trevas, repreendendo, ordenando que esses demônios, eles saiam no nome poderoso de Jesus, levantando uma blindagem espiritual, ungindo o seu leito, repreendendo esses demônios e proibindo a atuação deles na sua vida, tá bom? Fechando esse portal que um dia foi aberto. Agora, vamos lembrar que eu só vou ter autoridade espiritual para lidar
com essa caixa de demônio que está sob a atuação de um principado, quando eu passo por um processo de libertação espiritual, gente. Eu preciso, por quê? Porque senão eu não vou ter autoridade, né? Se eu tô cheio de base legal, se eu não passei por um processo de libertação espiritual, os demônios vão estar ali brincando e rindo e se intensificando ainda a guerra espiritual. Então é muito importante que eu entenda sobre o mundo espiritual. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, se você tem sofrido esses ataques, né? Porque esses ataques, vamos lá, a continuação dele, né? A caixa de Pandora abriu, isso vai ter problema, a sua mente vai ser contaminada, né? Esses demônios vão fazer com que a pessoa comece a ter pensamentos promíscuos, vontades promíscuas, né? E um abismo vai chamando outro abismo. Quantos casais hoje estão em crise no casamento, querendo se separar, né? O desejo sexual sumiu, né? Começou a entrar em sedução, né? Ter uma perseguição espiritual. Talvez o início de tudo foi essa base legal, essa visitação desses demônios, né? Então um abismo vai chamando outro abismo. Então isso vai ter reflexos profundos, né, de destruição. Então, a gente precisa se posicionar no campo de batalha e vencer a batalha espiritual. Ok? Então, queridos, é isso. Você precisa se posicionar, você precisa aprender sobre o mundo espiritual, peça ajuda, amém? Para que os seus olhos possam ser abertos, para que você possa romper espiritualmente e viver a plenitude da glória de Deus na sua vida. Nós não podemos ser escravos das trevas. Deus não nos fez para ser escravo, Deus nos fez para sermos guerreiros espirituais, valentes de Deus, para nós caminharmos em autoridade e poder. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você precisa ser assistido, ser acompanhados, eu tenho esse mês pouquíssimas vagas. Eu acredito que eu tenho agora 3 vagas na mentoria individual, tá bom? Então são 3 vagas que eu tenho. A mentoria em grupo está fechada nesse momento, tá bom? Mas na mentoria individual eu tenho 3 vagas e eu posso te ajudar a fazer o seu check-up espiritual. Pastor, o que é um check-up espiritual? É uma anamnese da sua vida, aonde a gente vai estudar minuciosamente todo o seu histórico emocional, espiritual, a bagagem espiritual, a carga genética, biológica e espiritual que você recebeu também dos seus antepassados, para que a gente possa chegar na verdadeira raiz, na verdadeira causa do seu problema, tá bom? Para que a gente possa entrar em colisão com as trevas, a fim de que você possa viver um rompimento e alcançar a sua cura emocional e a sua libertação espiritual, a fim de que você possa alcançar a paz, viver a vida plena prometida por Cristo Jesus. Então, se você tem passado aí por um processo de libertação espiritual e você sente, né, que ainda existe alguma coisa na sua vida que está bloqueando você e você não está conseguindo identificar o que é, quero pegar nas suas mãos e te ajudar nesse seu processo de libertação espiritual. Então você pode ir na minha bio e preencher o formulário de aplicação que tá lá, tá bom? Para que você possa concorrer a uma dessas 3 vagas. Por que você precisa preencher a ficha e estar concorrendo? Porque eu só tenho realmente essas 3 vagas, o meu tempo é bem curto, tá bom? Então, as vagas são poucas para a mentoria individual, tá bom? E segundo, que nós precisamos avaliar e ver se você realmente tem condição, né, de nesse momento estar passando por uma mentoria individual. Talvez aquilo que você precise seja passar por um treinamento, ter um pouco mais de conhecimento sobre a área de libertação espiritual, tá bom? Então ali você vai preencher, a gente vai entender como é que você tá dentro do seu processo, alguém da equipe vai te chamar, vai conversar com você, tá bom? Então se você quiser, só acessar lá o link do formulário de aplicação que está na minha bio, tá bom? Gente, eu não vou demorar, minha bateria está acabando, foi muito bom. Essa aula é uma aula que gera aí um desconforto no mundo espiritual, né? Porque a última coisa que o diabo quer é que ele seja descortinado, tá bom?
Vamos lá, deixa eu ver aqui alguns comentários. Meu Deus, eu tinha esses sonhos e acordava revoltada, pois cheguei a ter pesadelo com os meus próprios filhos. Misericórdia. Então, uma perseguição espiritual, amém, que você precisa realmente combater. O que é cativeiro espiritual e como sair desse cativeiro? Anne, hoje não dá tempo de eu ensinar o que é um cativeiro, mas vamos lá. A nossa alma, ela pode ser fragmentada através das dores e dos traumas, e o inimigo leva fragmentos, fagulhas dessa alma para regiões do Sheol, de tortura, de cativeiro. Então a sua alma fica ali retida e aprisionada, tá bom? Vai no meu canal do YouTube, PRA Valéria Fernandes, provavelmente lá você vai encontrar ministrações que falem sobre regiões de cativeiro, tá bom? Já tive um sonho com relação sexual, acordei cansada. Sim, é isso mesmo que acontece. Quem tem surto de transtorno bipolar, Zéza, esses surtos, eles têm uma raiz, né? Então, você precisa identificar qual é a raiz desse transtorno. Pode ser uma maldição hereditária, então você vai ter que guerrear e batalhar contra esses espíritos familiares, tá bom? Ele pode ter a origem em um trauma, tá bom? Então tem que passar aí por cura interior. De qualquer forma, essa pessoa tem que passar por cura interior e libertação espiritual, ok? Então vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Pastora Valéria, foi um achado de Deus para a minha vida. Está me ajudando muito no meu processo. Quem puder, faça mentoria, vale muito a pena. Amém, Viviane. Glória a Deus, é uma mentoriada minha. Que bom ter você aqui. Obrigada por você fortalecer e edificar a fé dos irmãos. Amém? E compartilhar aquilo que você está vivendo, encorajando o corpo de Cristo, tá? Eu que sou grata de poder estar te dando as mãos aí dentro dessa sua jornada de fé, tá? Então, gente, vamos lá. Eu quero orar por você, tá bom? Pedindo para que o Espírito Santo de Deus possa guiar e dirigir você, para que esses véus mágicos venham ser removidos e você possa ter um entendimento claro daquilo que está acontecendo no mundo espiritual na sua vida. Ok? Vamos orar? Pai bendito e amado, eu quero te louvar e te agradecer por esse momento que eu passei aqui, por essas vidas que foram alcançadas através desta palavra e por tantas outras que ainda serão alcançadas. Eu te peço agora uma blindagem espiritual, eu me cubro com o sangue do Cordeiro. Senhor, eu cubro essas vidas com o teu sangue. Eu proíbo toda retaliação, toda oposição das trevas, toda seta, todo dardo inflamado do maligno caia por terra agora. Em nome de Jesus, eu me coloco nas regiões celestiais com Cristo Jesus, com todos os principados e potestades, hostes espirituais da maldade, debaixo dos meus pés. Pai, nessa tarde, nós nos recusamos a sermos desencorajados. Tu és o Deus de toda a esperança. Tu tem provado o teu poder, ressuscitando Jesus Cristo dos mortos. Por isso, Senhor, eu me levanto na força do teu poder. Em nome de Jesus, Pai, levanta essas vidas. Como ministra do teu evangelho, eu agora, em nome de Jesus, me posiciono no mundo espiritual, em nome de Jesus, e eu declaro que todo véu mágico seja queimado agora. Eu declaro fogo, 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 fogo. Em nome de Jesus, seja queimado agora. Em nome de Jesus, toda cegueira espiritual. Em nome de Jesus, todo espírito de sedução que tem aprisionado. Em nome de Jesus, todo verme que foi deixado nesse leito. Em nome de Jesus, eu declaro fogo. Pai, envia agora teus anjos até esta casa, visita o leito, ó Deus, vem com o teu fogo, amarrando o valente agora, em nome de Jesus, e toda contaminação espiritual seja queimada agora com fogo abrasador, em nome de Jesus, Pai, que os olhos se abram, ó Deus amado, que haja um entendimento, que todo vem, Senhor, com o teu grande poder. Eu abençoo, Senhor, essas vidas. Eu declaro a ruptura, a restauração. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus.
Pai, ó Deus amado, ajuda, Senhor, teu filho e a tua filha a trilhar essa rota da santificação, ó Deus amado, para que eles possam, Senhor, recair na tua graça, ó Deus, e o teu nome ser glorificado no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, querido, poderosamente. Então não esqueça de usar a chave do milagre. Qual é a chave do milagre? Gratidão. Se você é grato por essa palavra que você recebeu, se ela edificou a sua vida, se ela trouxe conhecimento, então você vai deixar o seu comentário, você vai deixar o teu like e você vai compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas sejam alcançadas, tá bom? Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos aqui 12:00 na Hora do Valente. Deus te abençoe.